pessoal do canal Bica Galo, eu sou Leandro Cabido, jornalista, comentarista e também dono do canal Fala Cabido. E todas as sextas-feiras vocês têm um encontro aqui no canal comigo, com o Notático e, é claro, falando do Clube Atlético Mineiro. Bom, vamos para o assunto de hoje, que na verdade é uma grande análise do que foi o 2020/início de 2021 do Atlético, o encerramento da temporada com o último jogo acontecendo diante do Palmeiras. Bom, vamos lá. O Atlético ele começa a temporada com duas eliminações bem sentidas, né? Tanto para a equipe do União Santa Fé pela Copa Sul-Americana e talvez a mais doída de todas aconteceu contra o Afogados de Pernambuco pela Copa do Brasil. E isso impactou diretamente no desenvolvimento do trabalho naquele momento do técnico venezuelano Dudamel, né? Tanto que ele foi demitido e na sequência o Atlético contrata o Jorge Sampaoli. E um pouco depois aconteceu a paralisação em razão da pandemia e isso deu uma chance para o técnico argentino tentar desenvolver ali o seu trabalho, o seu plano de jogo, que acabou dando muito certo, principalmente no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O Atlético fez uns bons trabalhos, conseguiu construir muitos pontos, liderou a competição, ficou basicamente no G4 em todo o Campeonato Brasileiro, mas no fim acabou perdendo, logicamente, pelos seus próprios erros, mas também em razão da superioridade de outras equipes. E por que, de fato, o Atlético e o torcedor atleticano tem que fazer uma análise sem coração neste momento, em razão, lógico, da saída de Jorge Sampaoli e na chegada de um técnico que ainda não sabemos. Bom, vamos lá. O Jorge Sampaoli é um técnico que sempre prezou pelo futebol total, né? Um futebol muito para frente, um futebol com características bem ofensivas, um técnico que opta muito pelo jogo posicional, por isso a gente vê o Atlético variando tanto as jogadas, variando tantos trâmites ofensivos, mas claramente tinha alguns problemas que sim precisavam ser criticados e parecia que ele não gostava muito de como a imprensa desenvolvia o trabalho dela em alguns momentos. Bom, isso é um ponto. O técnico Sampaoli não é um técnico perfeito, o Atlético fez investimentos altíssimos sim, mas para um projeto de 2 anos. O projeto número 1 do Atlético na temporada, como eu já tinha falado isso lá atrás no mês de março, era sim se qualificar para a Copa Libertadores e de preferência já na fase de grupos. Isso aconteceu. Agora, é claro que a gente viu outras situações aparecendo na frente do torcedor atleticano, entre elas a liderança do Campeonato Brasileiro. E não só a liderança do Campeonato Brasileiro, um jogo bonito, um jogo envolvente, como há muito tempo eu não via com o Atlético. Então isso fez o torcedor alvinegro a crescer, fez o torcedor atleticano a de fato acreditar que o jejum de 50 anos, quase 50 anos, 49 anos de ausência de títulos da Série A aconteceria. Porém, o Atlético fez alguns investimentos na qual eu não concordava e, de fato, isso acabou sendo revelado à frente, né? Foram gastos excessivos, jogadores que talvez não estivessem valendo aqueles valores, né? Então, muita coisa é questionável. O investimento no Natan é propriamente questionável, no Zaratio é propriamente questionável também. Alguns atletas vieram com um salário bastante elevado, né? A gente viu o Atlético contratando outro goleiro, né? Já que o Sampaoli queria que as jogadas começassem de fato com o Everson lá atrás, então teve que trazer o Everson dos Santos, e isso culminou, obviamente, num alarde em excesso do torcedor atleticano visando um título. Isso aconteceu sim, e obviamente uma pressão também interna para que o Atlético entregasse até mais daquilo que havia projetado no início da temporada. O fato é que o Atlético gastou muito por uma vaga na Libertadores. Mas a gente tem que lembrar também que os adversários do Atlético gastaram fortunas também. E eu estou falando aqui do São Paulo, do próprio Palmeiras, do próprio time do Flamengo. O Internacional menos conseguiu solidificar ali um trabalho com o Eduardo Cudê no início, depois
com a chegada do Abel Braga, mas o Atlético ele foi desempenhando uma função em que todo mundo talvez entendia que o G4 fosse essencial. É óbvio, o título apareceu em alguns momentos a flertar com o Atlético, mas o Atlético, com esse elenco raso montado por Jorge Sampaoli e também Alexandre Matos, acabou não conseguindo chegar no objetivo, talvez número 2, que seria o título brasileiro. Agora, qual que é a projeção do que a gente faz a partir deste momento para a temporada 2021? Uma temporada que o Atlético ainda não tem um técnico, nomes são ventilados. Aliás, tem muita gente especulando vários nomes, então vamos ter calma também na hora de ver e ler o mercado. O Sampaoli vai para o Olympique de Marselha, deixa uma vaga e o Atlético precisaria de um técnico que continuasse desenvolvendo o trabalho que ele começou. Não adianta nada você ter um gasto milionário como o Atlético gastou, com um perfil de jogadores apropriados para o seu técnico, no caso o Sampaoli, para chegar no ano seguinte, a gente tem que lembrar, projeto de 2 aninhos, já mudar tudo, já pensar em outra estratégia. Assim, o Atlético nunca vai conseguir, de fato, ser campeão brasileiro, porque muda-se a filosofia em excesso. O Atlético tem que focar numa filosofia de jogo. É criticável em alguns momentos? Sim, bastante criticáveis. Inclusive, o Sampaoli, na sua carta de despedida, falou que o Atlético não mudaria o jeito de jogar de jeito nenhum, né? Não teve um momento, não teve um dia que ele pensou a maneira de jogar dele. E talvez aí o Sampaoli tenha errado. Deveria sim ter mudado, deveria ter entendido que os clubes adversários conseguiram, de fato, fazer uma composição que fizesse com que o jogo deles estivesse manjado. E aí atrapalha tudo. Então, voltando, o Atlético para mim peca na montagem do elenco, o Atlético para mim peca num gasto astronômico, em alguns momentos até desnecessários, poderia ter sido sim mais assertivo no mercado, mas enfim, é o risco do negócio, o risco do futebol. A pandemia atrapalhou muito o Atlético, mas a gente tem que lembrar, o calendário foi muito favorável ao Atlético, já que a equipe jogou apenas o Campeonato Brasileiro, então o time não podia cansar, como em alguns momentos a gente viu o time cansado, e por aí vai. Foram uma série de situações que fizeram o Atlético não vencer o Campeonato Brasileiro, e eu volto a insistir nisso, tinham times melhores, por mais que para o atleticano isso fosse doloroso, ou seja, doloroso ainda de se ouvir, O Flamengo, por exemplo, é superior. O Internacional foi superior, não quer dizer que ele seja. Ele foi superior, principalmente naquele momento em que ele venceu várias partidas em sequência. O Palmeiras, ele poderia ter flertado melhor, inclusive, tem um investimento maior que o do Atlético, poderia sim ter chegado mais forte, mas preferiu focar em outras competições. O próprio São Paulo, que poderia ter ido até melhor que o Atlético, mas acabou sucumbindo devido aos seus problemas internos. Então, é muita coisa para acontecer para você ser campeão brasileiro. E uma mudança no meio de um projeto, na minha opinião, só vai atrapalhar. Por isso eu acredito que o Atlético tem que se empenhar em trazer um técnico com perfil parecido com o do Jorge Sampaoli, que tenha um pensamento de futebol muito adequado para continuar, pelo menos, trabalhando com esse perfil de atletas que a gente vê hoje no Atlético. Mas eu acredito que o Atlético ainda vai precisar de se reforçar, e aí é mais dinheiro, Aliás, é dinheiro que não acaba mais, O Flamengo, por exemplo, para ser campeão de praticamente tudo que disputou, gastou mais de 600 milhões de reais. É muito dinheiro, é muita grana. Então, o Atlético precisa entender o que ele quer para ele, um modelo estrutural de organização para ir lá na frente conquistar o título brasileiro. Pode ser esse ano? Pode, mas a diretoria neste momento, inclusive nas mãos de Rodrigo Caetano, vai ter que ser muito assertiva, porque senão o Atlético pode sim ficar mais um ano na fila em que pese as contratações que já fez. Hulk e Nacho Fernandes são excepcionais jogadores, mas eu quero saber também de volantes e de defensores mais propriamente ditos, principalmente na zaga. Então vou ficando por aqui, um abraço e tchau!